Amém, irmãos. O amor de Deus transforma o mundo, transforma mesmo. Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus, lá em Tiago capítulo 1, versos de 17 a 25. Tiago capítulo 1, versos de 17 a 25. Amém, irmãos? Amém. Bom, significa que os irmãos estão afiados na palavra, né? Encontrando fácil. Então vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla e vai embora, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado naquilo que fizer. Domingo após domingo, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui tem ouvido a palavra de Deus. Temos ouvido, mas temos praticado? Ouvir, sim, precisamos, mas praticar também. E como precisamos? Esse texto que lemos, ele nos direciona exatamente para isto. Tiago mostra a sua preocupação em relação à prática daquilo que é ouvido. É incrível como nós vivemos num mundo em que recebemos muitas informações. O tempo todo, a quantidade de informações que recebemos diariamente, ela é tão grande que a nossa capacidade de retenção dessas informações é muito difícil, e até mesmo de compreender a quantidade de informações que nós recebemos. E às vezes ficamos até com a cabeça cheia de tantas informações que recebemos o tempo todo, de toda a parte. São muitas das vezes palavras de exigências, palavras de cobrança, palavras de reclamações, pedidos que são feitos o tempo todo, são ensinamentos que chegam até nós. Então, muita informação é passada para nós. Mas será que tudo o que nós ouvimos, de tudo que a gente ouve, a gente de fato coloca em prática na nossa vida? Para algumas pessoas, o simples fato de ouvir já se constitui um bom começo. Aliás, Tiago tem essa preocupação e diz que nós devemos ser prontos para ouvir e saber ouvir sempre. Contudo, para que a gente amadureça na nossa vida cristã, é necessário também praticar, exercitar, colocar em ação aquilo que a gente ouve na palavra de Deus. Ou seja, nós podemos testar a nossa fé pela maneira como nós lidamos com as pessoas,
tratamos as pessoas, podemos testar a nossa fé. Ou seja, se nós ouvirmos um ensinamento sobre amor, obviamente que logo nós deveríamos praticar o quê? O amor, não é isso? É isso que precisa ser feito. Então logo, todas as vezes que a gente ouve o ensinamento, ouve alguma coisa, recebemos algo, a gente tem que colocar em prática na nossa vida. E o que ouvimos também deve ser a nossa prática. Segundo o ensinamento de Tiago, nós não podemos ser meros ouvintes, sem ser praticantes da palavra de Deus. Será que nós estamos prontos para isto? É curioso, a pergunta que eu estou fazendo, curiosa para vocês, talvez vocês digam assim, nossa, mas nós somos crentes há tanto tempo, mas será que nós estamos prontos de fato, nós temos sido fiéis no cumprimento da prática da palavra de Deus em nossas vidas, mediante aquilo que a gente ouve? E olha que nós ouvimos muito. Eu não estou me referindo somente aqui a um culto que nós prestamos ao Senhor e que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra. Mas nós temos nossa escola bíblica dominical, em que muito recebemos também através da palavra de Deus. Temos as nossas leituras que fazemos em nossa casa diariamente, muito recebemos da palavra do Senhor. E o que é que nós temos feito de fato na prática, em relação a tudo isso que a gente absorve, né? Certa vez Jesus, ao ensinar acerca da importância de não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes, ele comparou aquele que ouve e não pratica a um homem que constrói a sua casa sob areia, ou seja, sem fundamento algum. Mas também diz que aquele que ouve e pratica é um homem que construiu a sua casa sob alicerces firmes, ou seja, resistente. Adquire resistência para lidar com a vida. Que lição extraordinária a gente pode tirar daquilo que Jesus ensina através desse texto que está lá em Mateus 7, de 24 a 28, como também em Lucas 6, de 46 a 49. A gente pode aprender muito com isso. Mas todos aqueles que estão prontos a ouvir e colocar em prática o que ouviram, sem dúvida nenhuma estarão construindo uma vida melhor e mais verdadeira. Aliás, se vocês prestarem atenção na leitura que nós fizemos do texto de Tiago, vocês vão perceber que ele encerra dizendo que se nós praticarmos tudo aquilo que aprendemos, olha bem, será feliz em tudo que fizer. Vejam aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. A gente vai ser feliz, a gente vai viver essa vida de bem-aventurança se a gente fizer praticar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente recebe da parte do Senhor. Então, todos aqueles que ouvem e colocam em prática, certamente estão construindo assim a sua vida da melhor forma possível e da forma mais saudável possível, porque estão construindo a sua vida sob alicerce firme, fundamento seguro. E mesmo diante dos temporais da vida, permanecerão firmes. Até porque todas as pessoas em algum momento passam por situações difíceis. Quem não passa, né? Por situações difíceis. Por isso é extremamente importante a gente se manter firme no princípio da palavra de Deus, mantendo o firme fundamento no qual nós estamos alicerçados. Seja na família, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar. As tempestades, elas vêm sobre nós. O que faz com que não sejamos derrotados na nossa vida é o quão firmes nós estamos na nossa fé. É isso que pode fazer a diferença, é isso que pode fazer com que a gente obtenha a vitória sobre qualquer circunstância que venha sobre nós. Por isso, existe uma necessidade profunda de nós criarmos raízes na nossa fé. Esta rocha na qual a gente alicerçou a nossa vida um dia, essa rocha chamada Jesus, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais nela, para que seja sólido o nosso firmamento.
E Tiago, ele nos traz ainda vários conselhos a respeito do ouvir e praticar a palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos daqui para frente alguns textos e mostrar a importância de se ouvir e praticar o que a palavra de Deus diz. Bem, vamos observar que Tiago fala que ouvir e praticar tem a ver com transformação de vida. Vamos à declaração de Tiago, então, lá em Tiago, no capítulo 2, verso 14. E a declaração de Tiago, ela é extraordinária. Tiago 2,14. Está aí para os irmãos. Eu vou ler na minha tradução, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O que Tiago está aqui falando para nós é um tipo de ouvir e praticar que nada produz, que é estéril, que é morto. É isso que Tiago está procurando nos mostrar. Ou seja, uma fé morta que está divorciada da prática, da piedade, da solidariedade e da generosidade. Às vezes há um abismo entre aquele que professa a fé e aquele que vive na prática esta mesma fé. Às vezes há aqueles que creem na verdade, mas não são transformados por essa verdade. Pense comigo um pouco aqui, eu vou lhe fazer duas perguntas. A verdade que chega à sua mente, a verdade que chega à sua mente através da palavra de Deus, tem chegado ao seu coração, de fato? A verdade que chega à sua mente tem chegado ao seu coração? Pense sobre isso, na importância disto, porque há muitos intelectuais da fé, e Deus não quer intelectuais da fé. Deus quer fé transformadora na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Será que uma fé assim, que apenas chega ao intelecto e não chega ao coração, pode fazer alguma diferença? Será que uma fé assim pode fazer alguma diferença? Óbvio que não, né? É um erro pensar que apenas recitar, ouvir, ou mesmo defender um credo religioso faz dessa pessoa um ser transformado. Concordância intelectual não é fé salvadora. Eu já falei uma vez sobre isso, sobre o mero assentimento intelectual que muitas das vezes as pessoas fazem em relação à palavra de Deus. Concordam com o que a palavra diz, mas no fundo não praticam e não se submetem àquilo que a palavra diz. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé falsa. Quando a gente vive assim, esse tipo de fé, corre-se o perigo de ser surpreendido pelo Senhor. Você sabia disso? Você pode ser surpreendido pelo Senhor. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Olha o que o Senhor diz naquele texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, prática. Fé, prática. Ouvir, praticar a vontade de Deus através da sua palavra. Por isso é que muitas igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Isto é um ouvir e uma prática estéril sem vida. É isso que Tiago está procurando ensinar para nós. Somos desafiados a ter ouvidos e mãos que venham a corresponder com a vida transformada. Vejam que Efésios capítulo 4, verso 28, o que o apóstolo Paulo nos fala, e é interessante a gente observar e atentar detalhadamente nesse texto, porque ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe,
fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Irmãos, olhe atentamente para esse texto, Efésios 4:28. Vamos ver se ele aparece ali para a gente, só para que os irmãos percebam o que o texto está dizendo para nós. Veja bem, o que furtava não furte mais, ou seja, velha vida. Vejam que o texto está apontando claramente para isso. O que furtava não furte mais, velha natureza. A velha natureza precisa ser deixada para trás. A partir de agora, eu tenho que desenvolver alguma coisa na fé que abracei. Trabalhe, faça algo útil com as suas mãos. É isso que Paulo está querendo dizer. E o que é interessante aqui, para que eu vou fazer esse algo útil? Veja o que o texto diz. Pode falar em voz alta. O que o texto diz? Para quê? Para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade, em necessidade. É curioso esse texto aqui, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez os irmãos possam ficar chocados. Mas para que você trabalha? Para que você se esforça? Para que você estuda? Você passa no concurso? Que coisa maravilhosa! Qual é a finalidade disto? Para quê? Qual a finalidade do seu trabalho? Eu não vou responder. Basta você ler a palavra de Deus. Você um dia abraçou a fé, e Tiago está falando que uma fé precisa ser prática para ter validade. Tem que ter prática para ter validade. Vida com Deus é uma vida de transformação diária. O que ouvimos torna-se em prática, e a nossa prática transforma as nossas vidas e as dos outros. Quando a nossa vida vai sendo transformada dia a dia, daqueles que estão à nossa volta também experimentam dessa transformação que nós sofremos. Isso passa um para o outro. Então, temos que aprender a ouvir e praticar, porque ouvir e praticar tem a ver com vida transformada. Talvez a falta de transformação pelo poder de Deus é que tenha dificultado a prática da fé. Talvez você seja um grande ouvinte, um bom ouvinte, mas é um bom praticante. Você tem vivido de fato aquilo que a palavra de Deus tem ensinado? Se não, precisa. Viram o que Tiago falou lá? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Por acaso essa fé vai salvá-los? Mais à frente eu vou dizer por quê. No segundo ponto que eu vou tratar agora, quando ouvir e praticar, e Tiago nos mostra claramente que tem a ver com as nossas atitudes. Ouvir e praticar tem a ver com as nossas atitudes. A gente percebe que, mais uma vez, Tiago aqui expõe a necessidade de termos atitudes em relação à nossa fé. Calvino, uma vez, falando sobre a salvação, ele disse: a salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora, ela não vem só. A salvação é pela fé, certo, verdadeiro isso. Mas esta fé salvadora não vem só. E ele estava profundamente correto. Para Tiago, a consequência da fé são as atitudes. Posturas que confirmam a transformação acontecida em nossas vidas pelo poder de Deus. Paulo, ele reforça isso quando ele, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, texto bem conhecido dos irmãos, olha que Paulo fala: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Fica claro aqui que a salvação é pela fé. Mas aí ele continua dizendo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Veja o que fica bem claro quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, que a fé realmente, a fé salvadora, a fé que um dia experimentamos e fomos salvos, ela não vem só, ela precisa vir acompanhada de atitudes. Então não somos salvos pelas obras, sem dúvida, mas somos salvos para a prática delas. É para isso que somos salvos. Ouvir e praticar desta forma tem a ver com a nossa disposição em tornar real e concreto aquilo que a gente ouve da palavra de Deus. Não podemos resumir a nossa vida com Deus apenas aos domingos ou a um dia específico da semana, de forma alguma. Não podemos resumir a nossa vida com Deus apenas através de informações, como se a palavra de Deus fosse um livro de informações apenas. Não. A palavra de Deus, quando nós a lemos com não só a mente, mas com o coração, ele transforma as nossas atitudes. Não podemos resumir a nossa vida a um simples conhecimento da palavra de Deus. Precisamos dar visibilidade à nossa fé, não para que a gente seja conhecido, de forma alguma, mas porque isso traz glórias a Deus. E o Senhor Jesus, ele fala sobre isso lá em Mateus 5,16. Ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Olha bem, o que Jesus está falando? A luz de vocês, ela deve brilhar diante dos homens através da prática das boas obras. E estas obras vai fazer o quê? Ela vai glorificar o Pai de vocês, o Pai Celestial que está nos céus. As nossas obras não são apenas a fé. Não é simplesmente ficar dizendo para todo mundo que eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Isso é muito lindo. Mas são as práticas, a prática das obras, são as obras que é resultado da fé salvadora que vai glorificar o nosso Pai Celestial. O exercitar a fé passa necessariamente por um comprometimento de atitudes em relação a tudo aquilo que está à nossa volta. Quanto mais estamos envolvidos e comprometidos com o Senhor, mais certo será o nosso crescimento pessoal e as sementes de amor que estarão sendo plantadas nos corações daqueles que estão à nossa volta. Então, precisamos, como diz Tiago, ouvir e praticar, sim. E ouvir e praticar tem a ver com as nossas atitudes. Essa é uma realidade. Mas também vamos perceber que ouvir e praticar tem a ver com compaixão. E Tiago fala sobre isso. Vejam bem que Tiago expõe essa característica tão importante de ouvir e praticar, que é a compaixão, lá no capítulo 2, versos de 15 a 17. E eu vou ler aqui para os irmãos. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mais uma vez, e é curioso esse texto, é como se eu chegasse para você e dissesse assim: irmão, eu estou assim, passando por um problema assim, uma dificuldade, sabe? Não é que eu estou, não, irmão, estou citando um exemplo, viu? Eu estou passando por uma dificuldade, sabe? Eu não estou conseguindo ter o alimento que eu preciso para o mês todo. E aí você vira para mim: irmão, vou orar por você, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito legal, né? E aí? E a prática agora, né? Uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês sobre isso. Às vezes a gente não faz muita coisa porque a gente acha que tem limitação. E às vezes temos mesmo, né? A gente não tem todo o recurso, gente, né? E nem sempre dá para fazer tudo.
Mas vamos aprender uma coisa. De repente alguém chega para você e conta uma situação difícil pela qual está passando, e você gostaria muito de ajudar, colocar em prática, né? Colocar em prática aquilo ali, mas você não tem todo o recurso. Você faz o quê? Procure ajuda, procure outro irmão, procure o pastor. Isso acontece muitas vezes. A pessoa vem procurar o pastor: pastor, fulano de tal está precisando de ajuda assim, assim, assado, vamos fazer alguma coisa. Então procure ajuda, procure alguém que de repente tem um recurso melhor do que o seu e que pode lhe ajudar a ajudar aquele irmão que tem uma carência, uma necessidade. Isso é prática. Não é simplesmente você deixar para lá o fato de ter o conhecimento de que o irmão tem uma necessidade e simplesmente dizer para ele: Deus te abençoe, viu? Vou orar por você. Temos que aprender a ouvir e praticar. E ouvir e praticar tem a ver com sensibilidade à necessidade do outro. É isso que Tiago está querendo nos ensinar através desse texto. Os nossos olhos não podem estar fechados de forma alguma à dor e o sofrimento do outro, de maneira nenhuma. Existe um coração que se move em direção ao socorro, ao auxílio destas pessoas que assim se encontram, e nós somos responsáveis por isso. Compaixão. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus: compaixão. O que é compaixão? Compaixão é ter pena? É ter pena? Não, gente. Compaixão jamais é ter pena. Mas eu coloquei aqui o seguinte: podemos compreender compaixão como sendo a capacidade de ver em profundidade a dor e a necessidade do outro. Isso aqui tem uma palavrinha: empatia. Empatia é você sentir o que o outro sente. E isso nos leva à mobilização. Aquilo que eu falei anteriormente: eu não posso ajudar totalmente, mas posso correr atrás de alguém que pode me ajudar a ajudar. E a gente vai se mobilizando uns com os outros para fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Vejam que Jesus, ele nos ensina sobre isso. Mateus capítulo 14, verso 14. Olha que extraordinário que Jesus faz. Quando Jesus saiu do barco, diz o texto bíblico, Mateus 14, 14. Olha lá: quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande de multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Imagine, né? Jesus saiu do barco, olhou aquela grande multidão, viu tantas necessidades e dissesse assim: Deus abençoe vocês, gente, viu? Tchau. Obviamente que Jesus era o próprio Deus, ele podia curar as pessoas quem ele quisesse. Não estou dizendo para você que você vai sair por aí curando as pessoas, mas certamente alguma coisa você pode fazer. Veja que isso aqui mostra claramente o que é fé e o que é a prática. Olha só, Jesus sai do barco, vê a necessidade e ele parte para a prática, para abençoar aquelas pessoas. Isso é fé prática. Jesus não ficou apenas assistindo às necessidades daquelas pessoas, pelo contrário, ele tornou-se responsável em criar um ambiente para a cura de muitos enfermos que se encontravam ali naquele momento. E Jesus fez isso por diversas vezes. Ouvir e praticar refere-se a um coração voluntarioso, hospitaleiro, que se move em direção daqueles que se encontram desassistidos, cansados, sem esperança, ou mesmo lutando sozinhos em meio a tantas dificuldades da vida. Então, o desafio para uma vida cristã autêntica passa aqui necessariamente pela nossa capacidade de enxergar as mazelas, a dor e as lágrimas das pessoas. Como nós precisamos aprender com isso, irmãos? Como precisamos aprender com o que Tiago ensina? Fé e obras. Temos a fé e as obras, elas têm nos acompanhado. Algumas pessoas estão bem perto de nós o tempo todo, e muitas delas necessitando de amor, de atenção,
da nossa demonstração de compaixão e principalmente da palavra de Deus. Da palavra de Deus, de uma palavra vinda do próprio Deus, no qual você pode ser esse instrumento de Deus para isto, para levar uma palavra àquele que precisa. Então, ouvir e praticar implica em ter compaixão, a mesma que Jesus tivera em relação a muitas pessoas, inclusive por mim e por você que está aqui nesta noite. O Senhor, sem dúvida nenhuma, Ele nos amou, e Ele nos amou de tal forma que Ele deu a sua vida por nós. Ele não só nos ensinou a fé, como Ele a praticou intensamente, para que nós também hoje seguíssemos o seu exemplo. Então, vamos aprender com Tiago, e vamos aprender não só a viver essa fé de forma estéril, mas vamos viver uma fé que de fato surta efeito, não só nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Que as obras nos acompanhem em tudo o que nós fizermos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar, depois a gente canta. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, agora, à luz daquilo que você ouviu. Lembre-se que falamos muito sobre isso, ouvir e praticar, e você teve a oportunidade de ouvir o que a palavra de Deus diz. E se de repente você entende que não está de fato praticando a palavra como deveria, clame ao Senhor nesta hora e peça-lhe que Ele dê forças e sabedoria para que seja de fato praticante desta palavra, para que você vivencie esta fé na totalidade daquilo que o Senhor ensina através da sua palavra, que as obras possam acompanhar todas as suas ações, para que o nosso Deus seja glorificado através da vida de cada um de nós. Deus amado, nós estamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor, com todas as nossas limitações, porque sabemos, ó Deus, que somos débeis, muitas das vezes na prática da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude, Senhor, a encontrarmos através da direção do Teu Espírito a direção que precisamos para que sejamos praticantes, Senhor, da Tua palavra. Que a Tua palavra que nós ouvimos nesta noite, que ela nos impulsione, Senhor, de fato, a sermos praticantes daquilo que ouvimos. Nos ajude, Senhor, nos dê a capacidade, a sabedoria e o entendimento para que a gente compreenda tudo aquilo que está à nossa volta, de maneira que a gente saiba aproveitar, Senhor, bem as oportunidades que estão ao nosso derredor, para que possamos exercer a nossa fé de forma ativa, de forma que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, Senhor, através das práticas, das obras que o Senhor certamente deseja que realizemos, conforme a Tua palavra nos ensina. Perdoa-nos, Senhor, se temos fracassado nesta finalidade, Pai, e que o Senhor nos permita renovar, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, de maneira que sejamos mais profícuos na realização da Tua obra, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque somos pecadores carentes da Tua graça, Pai. É a oração, Senhor, que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.